ao Pedro. Ó, já tem uma pergunta aí, ó. Tá embaixo de você, agora tá embaixo de mim aqui, ó. Pedro tem chance de ir ao Mundial do Catar. Então eu vou cometer uma inconfidência, que eu sei que o Zupac também faria, que a gente estava conversando no camarim. Se tem alguém que está sorrindo de orelha a orelha com o desempenho do Pedro e não é rubro-negro, é quem, Zupac? Adenor. É o Tite. Então talvez, a chance é grande. Eu trocaria a interrogação pela exclamação. Exato. Pedro tem chance de ir ao Mundial do Catar. Exclamação. E se você quiser daqui a um tempo colocar um parênteses ali de tem muitas, porque tem muitas chances ali, quando a gente fala de ataque da seleção, a gente precisa voltar um pouco. O Tite precisa começar a redesenhar o ataque da seleção a partir da Copa América que não vai bem. E ele começa a redesenhar pelas pontas. Ele não tinha jogadores das pontas que ele brinca que são as perninhas rápidas. Agora tem. Ele começa a redesenhar. Ele tem esses jogadores. O Tite, há algum tempo, ele tenta, além de redesenhar por ali, aprimorar. Falta ele, para algum momento da situação de jogo, ter o camisa 9. Então, ele busca. Ele achava que poderia ser o Matheus Cunha. Ele tenta flutuar alguém para fazer um Firmino com falso 9 com o Neymar. Ele tenta pensar que pode ser o Richarlison, porque quem ele sempre imaginou que poderia entregar, não vinha entregando. Que é o rapaz em pauta, que é o Pedro, Xará. Então, a partir do momento que o Pedro começa a entregar e com excelência, o olho do Tite brilha. Ele começa ele quer ter alternativa, ele ganha opção. Porque os demais centroavantes que ele tem, os demais atacantes que ele tem, seja Gabriel Jesus, que agora no Arsenal vai ser 9, né, mas na seleção tá jogando de lado e tal. O Tite, ele quer, isso é informação, ele quer ter um centroavante, um pirulão, quando ele precisar. Eu não acho que o Pedro, se for ao Mundial, será titular. Não acho que seja isso. Mas eu acho que a alternativa tática que o Pedro dá, nenhum outro centroavante dá. E ele gostaria de ter esse repertório. Pode Pode ser uma necessidade durante o jogo da Copa. Ele precisa mudar o estilo, precisa de um centroavante. O cara para segurar os zagueiros, o cara para pôr a bola para dentro. E mais do que simplesmente o Pedro vai entrar para fazer o gol que vai salvar a Copa. O Pedro vai entrar para atrair alguma atenção, arrastar algum espaço para que os outros joguem. E só para o fã de esporte que certamente está nos acompanhando e que há para o debate, o do público, né? Mas por que o Pedro tem chance e vocês falavam que o Hulk e Rafael Veiga, quando brilhavam, não tem chance? Tá o Pirulão, que o Zupac brinca, que está sendo buscado, ele não existiu ainda. Ainda não existiu o grande cara que brilhasse nessa função. É diferente a característica do Hulk em relação à do Pedro. Para disputar com o Veiga, já tinha gente fazendo. Para disputar com o Hulk, já tem gente fazendo. O Pedro é beneficiado por uma não entrega de um Matheus Cunha ou de algum outro jogador. E nem acho que não entrega. Eu acho que o Matheus entrega, só que não é exatamente a função. Mas eu acho o mais próximo que ele tem disso é o Matheus Cunha, mas ele não é um centroavante pivô como o Pedro é. Eu acho que quando ele pode fazer esse tipo de função que não é a dele, ele não entrega como o Pedro, que é dessa função. Então eu acho que isso, entre aspas, beneficia. Por isso que eu acho que o debate, ele não é simplesmente algo fruto de um oportunismo daqui porque fez gol hoje, porque vem fazendo gol. É porque há uma expectativa, aí compartilhando com o Zupac, a gente sabe, de uma informação. Há uma expectativa da comissão da seleção de querer ver o Pedro, essa ânsia. Sim. E aí ela começa a ver o Pedro. E aí a Copa se aproxima. E a gente sabe que a memória recente, o que está fresco na mente, impacta numa observação, impacta numa chance para uma convocação para uma janela de setembro, para ver a adaptação. O aumento para 26 nomes. Exatamente. 26 nomes que você tem pelo menos 2 dos 3 nomes extras. Isso é fundamental. Pra frente. Se ele vai ou não vai, não dá pra saber. Exato. Mas essa sequência do Pedro o coloca na briga, porque o Tite gosta do Pedro. O Tite só não chamou o Pedro antes porque o Pedro estava na reserva e porque o Pedro não foi pra Olimpíada, porque o Tite ele deu preferência para quem na observação, para quem participou do ciclo olímpico. Só ver a quantidade de jogadores que pós-Olimpíada passaram a ter espaço: Antony, Matheus Cunha, Guilherme Arana, Bruno Guimarães. Se você volta ao ciclo 16, a tendência do trabalho do Tite também é essa. Então, isso tudo freou o Pedro. A partir do instante em que o Pedro começa a jogar com essa sequência, a Copa vem se aproximando, existem variáveis para outros jogadores, que podem ser variáveis positivas ou variáveis negativas. O Gabriel Jesus mudou de clube, Rafinha mudou de clube, Richarlison mudou de clube. Todos eles começaram bem. O Pombo um pouquinho menos, mas o Rafinha meteu um gol no Clássico ontem maravilhoso. O Gabriel Jesus também. Pô, de cavadinha tá jogando muito. E claro que isso tudo pode ajudar os atletas, mas são variáveis. E o Pedro é outra variável. Então ele se crava na briga. Uma vez eu ouvi de gente da comissão técnica que entre Pedro e Gabriel Barbosa, o perfil que mais agrada para completar o repertório da seleção é o do Pedro. Porque o Gabigol ele é um pouco mais parecido com os caras que já estão lá. Então o Pedro se coloca na briga para a Copa do Catar. Se vai ou não, é outra história.